Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Hoje, em resposta ao pedido da Sandy, falaremos sobre mediunidade, médio de transporte. Não tem muitas coisas para que a gente possamos completar o que estávamos conversando, dissertar tanto, né? Porque quase não se tem matéria a respeito. No livro dos médiuns, depende muito, não tem como eu falar a página, porque depende muito da editora. Kardec diz que são médiuns sensíveis, né, com muita sensibilidade, doam energias, né, animal, são doado o ectoplasma para o transporte, ajudar os espíritos a transportar objetos. Eram feitas várias experiências, né? No Brasil fizeram-se não tanta, porque no Brasil dedicaram a parte religiosa do espiritismo. Se eu não me engano, deve ainda continuar, é o Lar Frei Luiz, na Boiúna, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Um amigo que frequenta lá, não tenho certeza se ainda frequenta, ele comentou que existia ainda lá essas pesquisas. Vai materializar, o espírito quer materializar, vamos supor, esse pincel. Ele vai pegar a contraparte do pincel, né, do astral. Lá ele vai, com o ectoplasma, ele vai materializar essa contraparte. Ele vai lá fora no jardim, ali na planta que tem em casa, qual pé que deve estar florido, deve ser a cana do brejo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, estamos no inverno praticamente, é o cana do brejo, ou o gervão, que é uma planta medicinal também. Eles querem ali, vai numa roseira, se estiver na época de rosa. Ele quer materializar dentro de uma sessão de materialização. Ele vai pegar a contraparte daquela rosa e vai usar o ectoplasma e vai fazer com que ela materialize no recinto. Assim é usado para esconder objeto. Deixa eu ver se está aqui que eu botei. Se já não tiver sumido. Vamos lá. Devem conhecer o prumo. É de botar na parede para ver se está prumada. Né? Tem a prumada nivelada. Um dia aí eu precisei, quando o Raoni foi fazer as artes dele, arrancou a porta de ferro da cozinha para botar uma de madeira que é de quarto. Eu peguei, prumei a porta, deixei lá no prumo, deixei o prumo num local que eu pudesse ver. No dia seguinte, fui fazer o trabalho, o prumo sumiu. E aí? Aí leva às vezes dias, meses para aparecer de novo. Fui na loja, comprei outra. Precisava para aquele momento. Quando eu menos esperei, o prumo apareceu na sala, perto da parede que fica a televisão. Então eles usam esse ectoplasma para esconder o objeto, para tirar daqui e botar no outro cômodo. Aparece sempre. É muito difícil aparecer, pelo menos aqui em casa, no local que estava. Esse dia eu estava instalando outra coisa, que é uma peça. A peça sumiu. Falei, vou ter que ir em Campo Grande comprar celular que vende. E agora, como é que eu faço? Aí eu, meio virado, falei assim, poxa, vamos parar com essa brincadeira. A peça apareceu dentro da gaveta da estante. A gaveta, eu vi porque a gaveta estava aberta. Eu deixei ela aberta porque eu tinha mexido para procurar uma parte de internet. Então ela apareceu. Então, voltando, eles usam o ectoplasma para tirar de um lugar, botar no outro, para materializar. A espiritualidade, no centro que existe cirurgia espiritual, como eu fiz parte aqui na Guaratiba, Subbairro Fazenda Modelo, eles vão materializar nessa dimensão astral
eles teriam que gastar muita energia para condensar o aparelho, para instalar o aparelho. Então ele usa o ectoplasma do médium para que esse aparelho fique fixada nessa dimensão paralela. Não sei se estou conseguindo explicar. Vamos supor que isso aqui seja uma máscara cirúrgica, né, que é de solda. Então lá eles necessitam, para transportar e colocar na dimensão paralela, uma grande energia deles. Eles usam o ectoplasma. Vai fazer uma cirurgia espiritual, ele necessita, para corrigir no perispírito, ou isso é o linguajar usado no espiritismo, no duplo etérico, que faz a intervenção no astral, no duplo, para refletir no físico. Eles usam estas energias. Então, esse dá-se o nome de transporte, porque necessita transportar com a energia ectoplasma o objeto que vai se usar na cirurgia espiritual. A gente volta a dizer, ou quando os espíritos brincalhão escondem, os duendes ou o gnomo, orientados por esses espíritos, utilizam. E naquela parte que nós falamos, né? Transportar rosa, flores, objetos para necessário materializar para pesquisa. Nas pesquisas, os espíritos se condensavam. Existia o médium, ele ficava na câmara, tudo escuro, eles doavam o ectoplasma e transportavam o espírito para esta dimensão. Eles tomavam a aparência física, em que qualquer um, sem a mediunidade de vidência, veria o espírito assim como eu estou me vendo. Vocês estão me vendo na filmagem. Você vê aquele que está do seu lado, você vê um objeto? Então por isso dava-se o nome de transporte, médio de transporte, porque ele doa a energia, o ectoplasma, que vem lá do duplo etérico. É um dos corpos que nós temos quando estamos encarnados. Quem viu poderá rever, quem não viu, vá onde tem os vídeos, no arquivo do canal, digita lá, Estudando Consciente, aí vai lá e digita. O homem espírito e seus 7 corpos. Então, o duplo etérico é um dos corpos do espírito encarnado. Diz os estudiosos que esse corpo é formado com os espermatozoides que sobra. A contraparte do espermatozoide forma esse corpo. É dali que sai o ectoplasma. Ele sai pelos poros, sai pela narina, pela boca. A gente sente a coluna doer, sente queimar ali a região lombar. Tá? Sente a queimação, aqui está doando, estamos doando o ectoplasma numa sessão de trabalho, seja de umbanda ou kardecista. Então, mais uma vez, por isso que dói e arde. No centro kardecista que eu fazia parte, o Dr. Hamed trabalhava através do presidente. Algum médico que não conhecia, tá? Então o espírito veio, o médico está querendo entender a dor, a queimação, ele vem e explicou. Vocês são médios de transporte, vocês doam o ectoplasma para realizar nosso trabalho. Então, assim, no meu entendimento, a gente poderia substituir o médio de transporte para o médio doador de ectoplasma. Que, na verdade, ou de puxada, né? Quem está puxando para a dimensão paralela nossa, o aparelho. Mas isso é o médio de transporte que Kardec quis dizer. Ele diz no livro dos médiuns. O que doa para o transporte do material. Até o Hamed brincava quando o presidente, a diretora ou algum outro médico iriam realizar trabalho em um município que tem na região norte, que agora não me lembro bem o nome. Ele brincava falando que o médico, a pessoa que ia dirigindo era o médico de transporte.
Então, voltando a dizer, transporte é o que doa o ectoplasma para o espírito transportar o objeto para o local que as pessoas estão, ou em filmes, né? Cai pedra, parece pedra do nada. Então, isso é o médio de transporte. Na Umbanda também se dá, esse termo eu vi também lá com Hamed, ele dizer, chamar o médio de dizer, que era médio de transporte, para transportar um espírito. Na Umbanda é o médio de transporte, o médio de puxada. Ele cede seu campo mediúnico para que o espírito siga o caminho dele. Vamos supor, estamos fazendo um tratamento de desobsessão numa gira de Umbanda, ou lá num trabalho de desobsessão no kardecismo. O espírito está muito nervoso, muito revoltado, muito aflito, não dorme. Então, para eles não desprender tanta energia para fazer com que o espírito dorma, ele acopla no campo mediúnico, áurico, do médium, tira do paciente, lá do consulente, leva e dá aquele choque anímico. Ele toma aquela carga da energia animal do médium, por isso se diz de puxada. O médium, com a sua mediunidade, ele atrai como imã. Atrai como imã. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho imã aqui. É porque na onde nós estamos é improvisado. É o espaço de fazer filmagem, mas é o espaço de eu trancar a ferramenta para não se perder. Não tem a imã aqui, fico devendo imã. Digamos assim, vamos fazer assim. O médium e o espírito. É igual o imã não atrai o que é de ferro. Então, o campo áurico do médium, ele atrai esse espírito sofredor. Então, o espírito sofredor toma a carga que ele necessita, recebe a carga animal que ele necessita para dormir ou para despertar, reconstruir membros do seu corpo astral que ele perdeu no corpo físico, mas devido à sua condição mental não conseguiu reconstruir. Esses são os médios de puxada. Para outras coisas também, os espíritos que necessitam para se acalmar, além de reconstruir, ajuda a construir com o seu ectoplasma o alimento para dar para o espírito comer, um agasalho, um cobertor. Isso a gente vê muito, eu via muito no trabalho mediúnico, usando a apometria. Construir uma planta medicinal, né? Criar no campo espiritual para que extraia dela o bioplasma. Então, os elementais vão trazer aquela planta, contraparte da planta espiritual, a parte espiritual dela, e o médio do ectoplasma, ali ele constrói e extrai o bioplasma para fazer o tratamento, seja no encarnado ou no desencarnado. Mas nesses dias que a gente viemos preparando para fazer o vídeo, então nós traçamos um parâmetro, o pai e a mãe, de como médio de transporte, né? O pai do esperma, a mãe o óvulo, ele se encontra, forma o corpo físico do espírito reencarnante. Então, é um médio também de transporte, que ele doa, né, para fazer o corpo físico, o espírito reencarnante vai utilizar aquele corpo. Então, é um médio de transporte. Quando o espírito perde o seu corpo astral, ele necessita reconstruir, aí é ligado à mãe, à mulher, aquele, não tem o chamado aborto espontâneo, o aborto espontâneo. O aborto espontâneo foi o espírito que necessitou alguns meses ou alguns dias, né? Vamos dizer assim, alguns meses,
de estar num feto, ligado a um feto, para reconstruir seu corpo astral. Ah, mas não. Quando o casal reencarna, eles vão constituir família, eles têm esse compromisso. O homem doou o esperma, a mulher o óvulo, formou o feto, não sobreviveu. Isso é um compromisso assumido antes de reencarnar. É lembrado quando nós estamos dormindo, olha, vai ser feito isso para ajudar um espírito. Só que nós não lembramos. Ajuda o espírito a reconstruir seu corpo astral. Quando o espírito não tem condições ainda de passar por essa etapa, a mulher fica grávida no útero do corpo astral. É onde, esse é o vento batendo na porta, é onde existe aquela gravidez psicológica. A barriga da mulher incha, o ventre incha, as mamas incham, chega a produzir leite, ela sente todo o sintoma de gravidez. Ela está transportando esse espírito para dentro de si, dentro do seu útero astral, para reconstruir o corpo astral desse espírito. Ele destruiu por algum motivo. Ele vive como um ovoide, no corpo mental inferior. Então ele necessita, ele não tem força, então ele vai passar por esse processo. É um médio de transporte, onde o casal atua junto. É o médio de transporte, é o médio de puxada, está puxando esse espírito para o interior do útero, mantendo ele para reconstruir. Então isso é médio de transporte, isso é médio de puxada. Nós doamos energia para que a espiritualidade faça o trabalho. Ou está no caminho do mal, vamos doar para que os espíritos que estão no caminho do mal façam a chamada magia negativa, feitiçaria, bruxaria negativa para prejudicar os outros. Entendeu? Quantos materiais às vezes aparece dentro de casa, se tira da magia? Tem um livro, chama-se Diário de um Psiquiatra Espírita. Ele fazia isso com trabalho de apometria. Era materializado a contraparte lá do espiritual do trabalho feito, era materializado muitas vezes dentro do centro e era desfeito, desmanchado. Que enquanto não intervém lá, não desfaz. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa conduta, né? O que nós estamos usando? As nossas energias, para que fim? Para o positivo ou para o negativo? São utilizados. Há espírito que usa o ectoplasma para tanger o seu corpo espiritual, para provocar a maldade. São chamados espíritos agêneres. O suicida, ele não gastou o tempo dele no corpo físico, não gastou. Então, ele é enterrado no seu corpo físico com essa energia. Os magos que trabalham na maldade negativamente, os feiticeiros, os bruxos que trabalham fazendo a maldade, eles vão roubar. Esse ectoplasma valido ouro. Mas eu aprendi num dos livros psicografados por Robson Pinheiro que seu tatá caveira, com a falange dos caveira, protege os campos santos, a calunga pequena. Mas o encarnado, quando ele entra com essa maldade, o ser que acompanha ele negativo consegue furar essa barreira, porque não tem como impedir o encarnado a entrar. É uma guerra bem grande para evitar o roubo. E tem relatos de espíritos que se materializam, se influenciam nos bastidores da religião, nos bastidores políticos, para tomarem decisão. São os agêneres, que acaba o médium inconsciente, com suas atitudes negativas, doando energia, o ectoplasma, para manter esses espíritos. Existe o sequestro, não vamos entrar muito em detalhe, o sequestro de duplo etérico. Aí depois eu aprendi que existe o sequestro do corpo astral. E no livro Senhores da Verdade,
de Pai João de Aruanda, Pai João de Angola, eu não sei se eu separei, deve estar faltando ele, faz parte dessa trilogia, Guardiões do Karma, Exu Guardião de Karma, Pombogira, Guardiões do Amor. Se eu não me engano, é nesse aqui, Guardiões da Verdade, está faltando Guardiões do Amor, que Raoni mexeu. Ele fala do sequestro do mental inferior. Então, por isso que a gente volta a frisar, nós precisamos rever, né? Reformar nosso conceito, nossas crenças e valores, para modificar nossa conduta, para que não doemos energia para os trabalhos negativos. Tá? Quando eu desejo um mal à pessoa, ele vai tomar a vida. Como esse momento cria a vida que eu estou fazendo a gravação. Espero mais uma vez ter conseguido explicar aos senhores e às senhoras o que é o médio de transporte de puxada. Bom, se houver alguma outra dúvida, bote aí no comentário, tá? Dê seu joinha, seu gostei, seu like. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer. Vá no comentário, faz igual a Sandy, deixa sua pergunta, sua sugestão para um tema, o que eu preciso mudar. Muitas vezes eu não consigo ver, mas quem está de fora vai ver que precisa mudar no canal, tá? Temas que a gente possa estar trazendo. O amor que existe em mim, saúde o amor que existe em você. Namastê.